O Vasco da Gama vive um dos momentos mais decisivos da sua história recente. Nos últimos dias, as negociações para a venda da SAF avançaram de forma concreta e deixaram de ser apenas especulação. A diretoria Cruz Maltina assinou um acordo de confidencialidade com o empresário Marcos Faria Lama, um sinal claro de que as conversas agora fazem parte de um processo estruturado e real. Marcos Lama, filho de José Lamachia, controlador da Crefisa e com ligação familiar direta com Leila Pereira, surge como principal interessado em assumir o futebol do Vasco a partir de 2026. E agora eu pergunto para você, torcedor. Você que apoia a venda, já parou para imaginar o que isso pode significar para o Vasco nos próximos anos com um aporte financeiro desse tamanho? Você acredita que a entrada de um investidor dessa magnitude pode finalmente trazer estabilidade financeira ao clube? Responde aí, sim ou não? Desde que o Vasco ficou sem um investidor externo, há cerca de 1 ano e meio, o impacto da falta de capital ficou evidente dentro e fora de campo. As conversas com Marcos Lama envolvem acesso completo aos números financeiros do clube, passivo, dívidas e projeções de receita para os próximos anos. Internamente, existe a expectativa de que um projeto, bem estruturado, possa virar a chave e transformar o Vasco em um clube competitivo novamente, tanto esportivamente quanto financeiramente. Mas a grande pergunta é outra. Só dinheiro resolve? Você acredita que um novo investidor pode devolver ao Vasco a hegemonia no futebol nacional, ou isso ainda vai depender de mais fatores? Escolhe aí, nos comentários. Mais dinheiro, planejamento ou tempo? Por trás de toda essa negociação, existe um contexto ainda mais amplo. O Vasco passou por um processo de reorganização financeira nos últimos meses, incluindo a aprovação de uma recuperação judicial pelos credores. Esse movimento abriu caminho para a chegada de um novo parceiro financeiro e mostra que o clube não busca apenas um comprador, mas uma reconstrução sustentável. Além disso, essa negociação não acontece de forma isolada. Existe um histórico de disputas judiciais com investidores anteriores, o que torna a possível chegada de um novo parceiro ainda mais tensa e dramática. Então eu te pergunto, mais uma vez, você acha que Marcos Faria Lama pode encerrar de vez as incertezas financeiras que o Vasco vive desde a saída do investidor americano? Sim, não ou talvez. Para quem acompanha cada capítulo dessa novela, fica claro que não estamos falando de uma negociação qualquer. Isso pode representar o início de um novo capítulo na história do Vasco da Gama. Um capítulo que pode recolocar o clube entre os grandes do futebol brasileiro. Agora quero saber de você. Se essa venda acontecer, você acredita que o Vasco volta a disputar títulos nacionais e, quem sabe, internacionais nos próximos anos? Deixe a sua opinião nos comentários, responde as perguntas, compartilha esse vídeo com outro vascaíno e se inscreve no canal para acompanhar todos os próximos desdobramentos dessa possível transformação no futuro do Vasco da Gama. Mas para entender por que essa possível venda gera tanta discussão, é preciso olhar para trás. Porque o Vasco não chegou até aqui por acaso. Durante décadas, o clube foi vítima de decisões administrativas equivocadas, gestões sem planejamento e promessas que nunca se cumpriram. O Vasco, que já foi referência de organização e pioneirismo no futebol brasileiro, passou a conviver com atrasos salariais, dívidas acumuladas e constantes trocas de comando. A cada nova gestão, surgia o mesmo discurso: agora vai. Agora o Vasco vai se organizar. Agora o clube vai se reerguer. Mas o que se viu, na prática, foi um ciclo que se repetia. Contratações sem critério técnico, gastos acima da capacidade financeira e acordos feitos para apagar incêndios imediatos, sem pensar no futuro. O resultado disso apareceu dentro de campo, com rebaixamentos, elencos desmontados e uma instabilidade que virou rotina. O torcedor, que sempre foi o maior patrimônio do Vasco, passou a carregar um peso emocional enorme. A cada temporada, a esperança renascia, mas logo dava lugar à frustração. E isso não aconteceu 1 ou 2 vezes. Foram anos seguidos de erros administrativos que empurraram o clube para uma situação cada vez mais delicada. Em muitos momentos, o Vasco gastava como se fosse um clube rico, mas arrecadava como um clube endividado. A conta, inevitavelmente, chegou.
Dívidas trabalhistas, bloqueios judiciais, penhoras e dificuldades até para registrar jogadores se tornaram parte do noticiário do clube. E quando parecia que não dava para piorar, novas gestões assumiam sem romper com práticas antigas. Faltou profissionalização, faltou governança, principalmente, faltou responsabilidade com o futuro do Vasco. A SAF surgiu como uma esperança justamente por isso. Não porque seja uma solução mágica, mas porque representa uma ruptura com um modelo que claramente falhou. Um modelo baseado em decisões políticas, vaidades pessoais e improviso. A primeira experiência com o investidor externo trouxe expectativas, mas também deixou cicatrizes. Problemas contratuais, disputas judiciais e a saída traumática desse parceiro mostraram que o Vasco ainda não tinha aprendido completamente a lição. Mais uma vez, o clube ficou no meio do caminho, sem recursos suficientes e com um passivo ainda pesado. Foi nesse cenário que o Vasco precisou recorrer à recuperação judicial. Um movimento extremo, mas necessário, para tentar reorganizar suas finanças e ganhar fôlego. Isso por si só já diz muito sobre o tamanho da crise administrativa que o clube enfrentou. E é exatamente por isso que a discussão atual é tão sensível. Não se trata apenas de vender ou não vender. Trata-se de reconhecer que o Vasco foi mal administrado por muito tempo e que o preço desses erros ainda está sendo pago. A pergunta que fica é dura, mas precisa ser feita. O Vasco consegue se reerguer mantendo o mesmo modelo que o trouxe até aqui? Ou a chegada de um investidor forte, com capital, planejamento e gestão profissional, é o único caminho possível para evitar que a história se repita mais uma vez? Porque dinheiro sozinho não resolve tudo, mas a falta dele já mostrou, repetidas vezes, o quanto pode destruir um clube. Sem planejamento, o dinheiro some. Sem dinheiro, o planejamento não sai do papel. E o Vasco precisa, urgentemente, de ambos. Por isso, essa possível nova negociação não é apenas sobre números ou contratos. É sobre aprender com os erros do passado. É sobre garantir que o clube não volte a ser refém de administrações improvisadas, decisões emocionais e projetos de curto prazo. Agora eu quero ouvir você. Depois de tudo o que o Vasco já passou por más administrações, você confia que o clube consegue se organizar sozinho? Ou você acredita que, sem uma mudança estrutural profunda, o risco de novos fracassos continua sendo alto? Deixe a sua opinião nos comentários. Participa desse debate e compartilha esse vídeo com outro vascaíno que também viveu de perto cada capítulo dessa história. Porque o futuro do Vasco não pode ser decidido no silêncio.